Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos, sou professor de Física do vestibular do CEDERJ e hoje a gente está aqui para começar mais uma sessão de orientação acadêmica especial, né? Durante esse período de pandemia, a gente vai fazer sempre através de vídeo e vocês já tiveram, né, no mês passado, a orientação especial sobre artes e agora a gente está aqui reunido para falar um pouco sobre transporte. Então, eu já me apresentei, sou professor de Física, temos também a professora de Geografia, Oi, gente. E a professora de Matemática, a Edna. Oi, gente, tudo bem? Então, para começar, né, para abrir o debate aí, colocar os primeiros pontos, a Jessilyn vai falar um pouco, então, para vocês sobre esse tema. Ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Os modais de transporte, eles possuem várias funcionalidades, como escoar mercadorias, fluxos de mercadorias, ainda mais num período de expansão da globalização, como também a circulação de pessoas, como também a mobilidade urbana. E a nossa orientação acadêmica especial, ela vai além do transporte. Ela trabalha transporte e desenvolvimento humano. Todos nós sabemos que com o crescimento das grandes metrópoles, o processo de metropolização que aconteceu no século XX e começou a se pendurar até o século XXI, temos vários problemas urbanos a partir desse crescimento, as chamadas macrocefalias urbanas. E um deles é a questão do transporte. O transporte, como eu disse, vai além da circulação, vai além de mobilidade. Ele faz parte do direito à cidade. Vou mostrar aqui uma foto para vocês. Essa é uma cena que foi fotografada em 2019, por quanto, se fosse nesse momento, seria uma grande aglomeração. Porém, essa imagem é muito comum no cotidiano da vida dessa população carioca e da população fluminense, quando a gente pensa a questão da nossa ida ao trabalho. Será que o nosso direito à cidade, ele é respeitado? Novamente, eu digo, transporte não é só para o trabalho. Transporte é para o lazer. Muitas das vezes, vários autores retratam que a rua é o lugar do encontro. No caso da Baixada Fluminense, um município chamado Belfor Roxo, aos domingos, que seria um dia de lazer, de ir à praia, de ir a um museu, de ir ao shopping center, o trem encerra o seu expediente 1h35 da tarde. E vamos pensar também na questão do metrô. Temos aqui a imagem do transporte metroviário da cidade do Rio de Janeiro, uma comparação. Essa é uma questão até da UERJ, que falava do Rio de Janeiro em 1993 e em Xangai em 1993. No Rio de Janeiro, não, já existia metrô e em Xangai não. E o que aconteceu? Em 2013, eu tenho praticamente a mesma linha de metrô no Rio de Janeiro e a expansão em Xangai. É claro que a China passou por um desenvolvimento econômico imenso nas últimas décadas. No entanto, se compararmos com São Paulo, que está dentro do mesmo país do Rio de Janeiro, o mesmo tipo do capitalismo, olha só como que a expansão se deu em uma maior proporção, pegando toda a região metropolitana. Santiago do Chile também. Então, como discutimos, o direito à cidade, ele está dentro da questão da mobilidade urbana. Por quê? Existe um movimento chamado movimento pendular. E ele é um movimento tipo um pêndulo, vai e volta. A pessoa
trabalha em um município e mora em outro. Mora em São Gonçalo e trabalha no Rio de Janeiro. Sobre o direito à cidade, a Edna vai dar a continuação, vai falar um pouco sobre. Só para dar continuidade ao que você está falando, Jesslyn, do direito à cidade, eu vou trazer aqui para vocês a nossa Constituição, porque a Constituição ela é o nosso principal documento e eu vou trazer o que ela diz sobre o transporte. Aqui no artigo 6 da nossa Constituição, ela diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Eu trouxe esse artigo porque a gente pode ver que existem diversos direitos sociais que a gente já conhece, como a educação, como a saúde, mas o transporte, ele também é um direito social. O mais interessante é que até 2015 o transporte não constava neste artigo. Após uma emenda constitucional, é que ele passou realmente a integrar esse texto. Eu trouxe esse artigo para a gente entender que o transporte ele perpassa por outros direitos sociais que a gente também tem direito. Quando a gente fala educação, a gente também tem que garantir que haja transporte para que a gente chegue às escolas. Como você falou, em muitos lugares, as pessoas elas realizam um movimento pendular, né? Então, elas saem para trabalhar, elas saem para estudar em outras cidades e depois retornam aos seus municípios. Além disso, o transporte ele também pode estar associado a outros direitos, como o lazer, como você mesma mencionou. Para ilustrar isso, eu trago essa reportagem que diz que 40% da nossa população reside em municípios que não têm sala de cinema. Isso foi até debatido no Enem do ano passado, né, a democratização do acesso ao cinema, e eu queria trazer essa questão para ilustrar que, além do preço, da localização dos cinemas, a questão de como chegar a eles é muito importante. Se a gente fala que 40% da nossa população está em municípios que não têm sala de cinema, a questão do transporte vai ser fundamental para que a população tenha acesso a essa forma de lazer e de educação também, né? A gente tem que voltar à história e pensar no período do governo de JK, Juscelino Kubitschek. E nesse governo, tivemos várias expansões, várias construções, vários empreendimentos, a ideia de 50 anos em ciclo do crescimento. E com esse crescimento, com o deslocamento da capital para Brasília, capital do Rio de Janeiro para Brasília, o que se desloca também? Mercadorias, e com isso temos que construir estradas, que no Brasil não existiam, eram insípidas as estradas brasileiras. Então começaram a criar estradas que ligavam a região norte com o centro-oeste, que ligasse a região sudeste com o centro-oeste, e depois os outros governos continuaram. Mas se a gente pensar na época, na década de 50, tinha a dependência energética do petróleo. Para você colocar como a sua matriz de transporte, o rodoviarismo, você precisa de ter essa dependência do combustível ligado ao petróleo. Mas, na época, foi criada, um pouquinho antes, no governo Vargas, a Petrobras. Depois, outro motivo para essa escolha do rodoviarismo. Além da Petrobras, havia vários incentivos do capital estrangeiro dentro do Brasil. A entrada de várias empresas automobilísticas nesse período, empresas alemãs, empresas italianas. Então, tinha um contexto histórico. Porém, em 2020, passaram-se décadas ainda um país da nossa extensão, o nosso principal meio de transporte é o rodoviarismo. É claro que existem outros meios de transporte, outros modais de transporte tão importantes e utilizados no nosso país, mas a nossa matriz continua sendo o rodoviarismo. Na verdade, é interessante, quando a gente fala sobre transporte, trazer uma certa perspectiva histórica para entender como que o transporte ele usa
e, inclusive, ele projeta certas demandas tecnológicas, consequentemente científicas, né, para serem buscadas, né? Você tem os primeiros tipos de transporte, os primeiros meios de transporte que eram utilizados, era a força animal, né? Então, você precisava transportar pessoas ou mercadorias, você usava um cavalo, um boi para fazer isso. E lá pelo meio da Idade Média, a gente teve o advento das máquinas simples. O que é uma máquina simples? É uma roda com um eixo, uma alavanca, um sistema de engrenagem. Então, essa técnica tornou possível que se construísse, por exemplo, carros de madeira, carroça, né? E com isso você tem um ganho de potência na tração animal muito grande. Então, se antes o cara conseguia, com um cavalo, levar, sei lá, uma, duas pessoas, né? Ou levar, sei lá, 100, 120 quilos de mercadoria, com o advento de uma carroça, um cavalo passa a levar 500 quilos, um cavalo passa a levar 4, 5 pessoas. Então, você tem um ganho nessa potência muito grande. E algo parecido também aconteceu com o transporte em água, né? Se você pegar os primeiros barcos, eles eram movidos a remo. Então, você precisava fazer força para o barco chegar onde você quisesse. Então, é claro que era muito custosa a viagem, você ficava muito cansado. Então, o transporte de barco, nessa época, ele era muito limitado a distâncias muito curtas, né? E depois de um tempo, adotou-se a vela, né? Que seria você hastear um pano rígido, pano largo, para que o vento impulsionasse o barco. Isso tornou possível que você usasse o barco para viagens relativamente maiores, mas ainda assim era um recurso limitado, porque você só podia aproveitar o vento que tivesse na direção que você quisesse viajar. Então, se o vento inclinasse um pouquinho, né, a vela já não dava conta, você tinha que tirar ela. Até que lá pelo final do século XIV foi desenvolvido um sistema de caravelagem, onde você conseguiu usar um sistema de várias velas, e essas velas elas eram rotáteis. Então você conseguia aproveitar um vento inclinado para fazer com que a embarcação viajasse numa direção que não necessariamente era a direção do vento. Isso tornou possível viagens marítimas muito, muito grandes, inclusive aquelas que culminaram com a vinda dos europeus para a América, né? Se você pegar no meado do século XVIII, houve, né, ao longo da Revolução Industrial, o desenvolvimento e o advento dos primeiros motores de combustão, aqueles motores de combustão externa, que funcionavam à base de carvão. Isso tornou possível que você construísse máquinas térmicas, e uma das primeiras máquinas térmicas que foi construída, foi desenvolvida, foi o trem. Por isso que nessa época popularizou-se tanto o transporte via trem. Então você pega a Europa, ela foi toda ligada por trem, até a América mesmo, você pega aqueles filmes, né, de Velho Oeste, e você vê que naquela época eles ligaram todo o continente através de trem, inclusive o Brasil também teve um período histórico que foi bastante utilizado, né, bastante incentivado o transporte de trem. Depois, na virada do século XIX para o século XX, você tem o advento maciço dos combustíveis baseados em petróleo, né, gasolina, óleo diesel, e o desenvolvimento das máquinas cada vez mais eficientes. Então, os automóveis modernos, eles são ainda resquícios dessa época. É claro que você tem uma tecnologia embutida nisso muito maior, mas o combustível ainda é o mesmo. Então, os problemas associados a ele também ainda são os mesmos, né? Que basicamente são uma poluição muito grande que se gera na queima desses combustíveis e o fato deles não serem renováveis.
uma hora esses combustíveis vão acabar. Isso também é problemático. Isso também cria uma demanda por novas tecnologias para outros tipos de combustível. E é nesse contexto que se desenvolve o metrô. O metrô ele surge como uma alternativa onde um dos principais atrativos é justamente o consumo de eletricidade ao invés de combustível fóssil. Hoje em dia, a gente tem uma discussão, até certo ponto avançada já, sobre a substituição da frota dos carros de combustível por carros elétricos. Eu queria aproveitar para falar alguns pontos que vocês tocaram que eu acho muito pertinentes. Quando a Jéssica falou do governo JK, da questão da expansão para o interior, da construção de Brasília, a gente acabou privilegiando algumas formas de transporte que até então visavam a expansão industrial, que foi a questão dos automóveis. Então, a indústria automobilística ela foi muito incentivada. E com isso, a cultura de ter um carro para se locomover foi muito impulsionada. Quando o Carlos fala que a gente está tentando criar novas formas de transporte, é por causa de um gargalo que foi criado ao longo de décadas. Quando a gente privilegiou o transporte individual em detrimento do transporte coletivo, acabaram surgindo muitos problemas que as atuais cidades enfrentam. O congestionamento é um problema que é muito recorrente nas grandes cidades, porque existe uma limitação física. Em São Paulo, a média de passageiros dentro de um carro não chega a 1,5 pessoas. Ou seja, se a gente pegar um único ônibus que carrega 48 pessoas sentadas, ela equivale a mais ou menos a uns 40 carros. Então, o espaço de 40 carros pode ser trocado por um único ônibus. Então, quando a gente pensa nisso, a gente, claro, tem que pensar na questão ambiental, mas na parte física também. A gente tem limitações e é preciso que os governos entendam isso. A gente entende que existem várias formas de transporte, modais de transporte, e é que é preciso encaixar cada transporte de acordo com a situação de cada cidade. A gente não pode apenas aprimorar um sistema e acabar meio que sucateando outros sistemas. Caso temos a expansão prometida há décadas do metrô em São Gonçalo, que a linha 3. Se você prestar atenção, no metrô a linha 1, linha 2 e linha 4. Cadê a 3? A 3 é um projeto que até hoje não saiu do papel dessa construção, desse metrô. E as barcas também, no caso, a barca principal, que na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, utilizada de Rio e Niterói. E que houve aglomerações, não há sabonete, há álcool em gel, vários casos. Isso é uma notícia de 30 de março. Então, nesse período, o transporte teve que ser reformulado. E muitas das vezes que a gente pode comentar, é que isso não aconteceu, essa reformulação. Ou aconteceu, foi mínimo. Então, gente, nessa orientação especial de hoje, a gente conseguiu discutir um pouco mais como é que o transporte está atrelado ao desenvolvimento humano, e a gente conseguiu entender, perpassar, na verdade, ele como um direito, os avanços tecnológicos que foram importantes para a evolução do transporte, e além disso a gente conseguiu trazer para a nossa realidade agora, em tempos de pandemia, como é que ele está, qual a importância dele e como ele vai ter que se modificar para atender, na verdade, essa nova realidade. A gente só propôs uma discussão inicial, mas a gente gostaria que vocês refletissem um pouco e trouxessem um pouco mais das reflexões de vocês para a nossa conversa, né? Queria agradecer a Jéssica, que é a mediadora de geografia, queria agradecer ao Carlos também, que é de física, mas a gente gostaria de continuar esse debate com vocês. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês.